bom que estamos juntos aqui novamente no segundo episódio dessa temporada, onde estamos tratando sobre a questão: a pessoa com deficiência intelectual, ela vai direto para o céu se morrer? A criança, que é o tema de hoje, se ela morrer, ela vai direto para o céu? E amanhã encerraremos com o seguinte: e então, lá no céu, nós vamos nos reconhecer? Pois bem, esse é o seu Aprenda Mais. Estamos juntos aqui, buscando na Bíblia respostas para os nossos questionamentos. Eu sou o pastor Aldemir e estamos juntos até depois do fim. Se você estuda escatologia, você vai entender o que eu falei. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Então, você já assistiu o primeiro episódio? Se não, faça isso aí agora. Já se inscreveu no nosso canal? Não? Por quê? Faz isso então agora. Já fez? Você merece palmas. Yes! 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 Muito bem, vamos adiante. A questão da salvação infantil é um tema muito discutido entre os teólogos e que causa também divergências. Todo pensamento entre teólogos causa divergência. Mas a grande questão é como querer esquematizar a salvação, como querer entender e dizer quem vai ser salvo ou não. Bom, nós não temos as respostas para todos os questionamentos, mas a Bíblia nos diz aquilo que nós precisamos entender. E é em cima disso que nós vamos ver esse capítulo de hoje. Talvez algumas coisas hoje vão causar um certo impacto em você. Talvez você diga: eu não concordo com nada disso. Mas eu quero que você reflita. Vou deixar aí os versículos para que você faça uma leitura com bem calma. Está lá em Salmos 14:3, Romanos 5:12 e 17 e Efésios 2:3. Além, é claro, da confissão de Davi no Salmo 51, que diz: em pecado fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Alguns até querem dizer que esse versículo é porque a mãe de Davi teria adulterado e que ele era filho de prostituição. Queridos, eu prefiro entender, e nós da equipe Aprenda Mais, que todo ser humano nasce debaixo de pecado. Continuemos. Como eu disse, pode parecer duro, mas a verdade é que todo bebê, toda criança, todo ser humano, ele ofende a santidade de Deus. E não há como ser justo diante de Deus, senão pela misericórdia da graça do Senhor Jesus Cristo. João 14,6 nos garante isso. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4,12 também é muito forte e diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, a salvação é individual. É muito comum dizer que a criança não tem pecado. Olha, tem um ditado popular que diz assim: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por mais que louco que pareça, tem razão. A criança ser inocente é uma coisa. A criança não ter pecado é outra coisa totalmente diferente. Nós entendemos sim que existe uma idade de inocência, ou melhor, um estado de inocência. Mas isso é diferente da pessoa dizer que é pura e não tem pecado. Essa ideia de que o ser humano pode nascer sem pecado é uma heresia bíblica. É o chamado pelagianismo. Dá uma pesquisada lá, vou deixar a palavra aí, e você vai procurar entender, que é uma teoria que diz que os seres humanos nascem sem pecado, e com o passar dos anos é que eles vão aprendendo a pecar. Ora, querido, se assim fosse, ninguém precisaria de Jesus. Eu quero te dar um exemplo para você entender de uma vez por todas isso. Imagine que você faz bolos, e você tem uma forma, e essa sua forma é uma forma oval, muito bonita, e todos os seus bolos saem com o mesmo formato. Mas de repente você deixou cair, escorregou de sua mão e amassou. A partir de então, todos os bolos que você for fazer com essa forma, eles vão ter uma deformidade. Assim também é o ser humano. Deus fez a forma que é Adão, e Adão deixou-se entortar pelo pecado. E isso gerou toda uma humanidade
em pecado. Se afirmarmos que pessoas podem nascer sem pecado, nós estamos afirmando que existe a possibilidade de não necessitar da graça salvadora de Jesus. Já parou para pensar nisso? Ou mesmo se afirmarmos que crianças nascem sem pecado, é como se existisse uma segunda situação ou uma outra classe humana em que aquelas pessoas não têm pecado. Logo, não precisam da graça salvadora de Jesus, o que é uma grande heresia. Então, segura aí, as crianças são pecadoras sim e precisam da graça salvadora de Jesus. Eu vou colocar aqui alguns posicionamentos teológicos. O primeiro grupo de teólogos afirma que toda criança ela é salva, porque Deus a escolheu para ser salva, por isso a tomou ainda criança. Para outros, isso não é, porque pode acontecer de terem crianças recém-nascidas e que vão para o inferno. Bom, particularmente, nós não concordamos com isso, mas há teólogos que defendem. E o terceiro grupo de teólogos diz sim que há uma idade da inocência e que até a criança atingir esta idade, este ponto de decisão do pecado ou não, ela tem direito sim à salvação, mas através de Jesus Cristo e não porque não tem pecado, porque o pecado original, o pecado que vem de Adão, todo ser humano herdou. Então, para este grupo de teólogos, até uma determinada idade, a criança sim será salva. E após essa idade, não mais. Dependerá da regeneração total através da salvação em Jesus Cristo e do batismo. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículos 21 a 23, nós vamos encontrar uma situação muito delicada, mas que ao mesmo tempo serve de base para a gente. E que ontem, no episódio anterior, nós falamos que hoje estudaríamos melhor essa situação. Fala da situação de adultério entre Davi e Betseba. E através dessa relação de adultério, houve uma gravidez. E o profeta Natã foi levantado por Deus para chamar a atenção de Davi. E Davi foi, orou, jejuou, vestiu roupas de cinza, se humilhou. E quando a criança nasceu, ela nasceu morta. E Davi imediatamente cessou aquilo. E as pessoas disseram, mas como pode? O que foi que ele fez? Enquanto a criança estava viva, ele orou, ele jejuou. Agora, porém, que a criança morre, ele parou com tudo isso? E a resposta de Davi foi a seguinte: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Perceba que essa resposta de Davi é muito dura, é muito forte. Ele está dizendo, olha, não tem mais porquê. Ela não vai voltar para mim, mas eu vou até ela. Para tentar entender melhor o que o rei Davi estava querendo dizer, o que Davi estava dizendo era, olha, eu vou para o céu. E a criança já está no céu. Aquilo confortou o coração de Davi e também traz um conforto para os nossos corações. Dessa maneira, nós cremos que sim, crianças inocentes, não porque não têm pecado, mas porque não têm como serem julgadas, elas são aceitas por Deus através da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas aí está. Espera aí, pastor Davi, mas como é que idade é essa? Bom, queridos, vamos entender melhor e você chegará à sua própria conclusão. Na tradição judaica, a criança, o menino especificamente, quando faz 13 anos, ele passa por um processo chamado mitzvah, que é onde ele é avaliado se ele tem conhecimento bíblico, se ele tem conhecimento da lei, e ele ressalta vários versos da lei, e ele é considerado então membro maduro daquele grupo, daquele clã, daquela família. E dessa forma, ele já pode responder pelos seus atos. Então, diante da cultura judaica, a partir daí ele pode ser julgado. Bom, no catolicismo romano, existe a chamada primeira comunhão. A partir dali, a criança ela tem o entendimento de que Jesus é o Salvador e ela passa a comungar, a receber o corpo de Cristo. Na maioria das igrejas evangélicas, essa idade é de 12 anos. É quando normalmente permite-se que uma criança se batize. Mas vamos analisar com calma. Estariam todos certos, um certo, outro errado, todos errados? Não, nada a ver.
O que nós entendemos da equipe do Aprenda Mais é que essa idade é muito relativa e com o passar dos anos, com o passar das eras, isso fica mais relativo ainda. Por quê? Nós temos hoje crianças com 9 anos que têm um entendimento e que têm um nível de decisão e até de maldade muito maior do que outras com 14, 15. Então isso depende muito do ambiente familiar onde essa criança foi criada, da sociedade em que ela está inserida, dos usos e costumes da sua família. Então, nós não podemos determinar uma idade da inocência ou não. Mas uma coisa nós afirmamos com total certeza: toda criança precisa entender qual é o plano de salvação de Deus. Toda criança precisa entender que Jesus Cristo morreu para nos resgatar do decreto da morte e nos levar ao Pai. Então, cabe especialmente aos pais, aos avós, à família, trazer o conhecimento para essa criança, especialmente o conhecimento através do exemplo. O pai, a mãe, sendo adoradores, lendo a palavra, ensinando a criança, como diz Provérbio 22:6, que ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer, dele não se desviará. Então, pai, mãe, ensine a sua criança, fale do plano de salvação, leve ela para as escolas bíblicas infantis, onde você congrega, seja católico, seja evangélico, seja onde você participa, fale de Jesus para essa criança. Ela precisa aceitar sim a Jesus. E esse é o entendimento da equipe do Aprenda Mais. Nós entendemos sim que a criança, até um ponto de inocência, ela será salva. Não porque não tem pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, mas porque a misericórdia do Senhor, a justiça de Deus a alcançará. Então, vamos fazer nosso papel de pais, de pastores, de educadores, de filhos e filhas de Deus. Vamos ensinar as crianças a ser realmente cidadãos do bem, a se cumprir com o seu dever, a respeitar as autoridades, a respeitar o mais velho. E isso vai fazer com que essa criança esteja assim, no caminho da salvação. E então, você está gostando? Você compreende? Qual a sua opinião? Você acha que toda criança é salva? Você acha que criança não tem pecado? Por favor, coloca aí nos comentários. Nós teremos o maior prazer de interagir e responder com você. Amanhã nós teremos um novo episódio, mas não esqueça de compartilhar o de hoje, de assistir o de ontem e já deixar agendado para ver o de amanhã. E amanhã nós vamos buscar responder. E lá no céu nós vamos nos reconhecer. Você vai reconhecer seu tio, seu primo, sua mãe, seu filho? Será? Amanhã a gente vai buscar na Bíblia essa resposta. Afinal de contas, esse é o seu Aprenda Mais. E você, a cada episódio, a cada vídeo que você assiste, você cresce na graça e no conhecimento. Um beijo no seu coração, compartilha aí, deixa seu like e até amanhã.